Nesse vídeo de hoje eu quero explicar para vocês a diferença entre o Grid Search, o Handle Search e o Bayesian Search, que são otimizadores de hiperparâmetros dos modelos de Machine Learning. Vamos ver aqui passo a passo como cada um deles funciona e vamos fazer alguns exemplos na prática para avaliar a performance de cada um deles. Então vamos lá começar, vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. E vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai focar na diferença entre o Grid Search CV, o Handle Search CV e o Bayesian Search, que são otimizadores de hiperparâmetros dos modelos preditivos, que serve para a gente melhorar a nossa acurácia, treinar vários hiperparâmetros e melhorar o resultado do nosso modelo de Machine Learning. E as etapas de importação de pacotes, a parte de análise exploratória, importação do arquivo de dados, normalização dos dados, separação das variáveis preditoras e variável target, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo porque o nosso objetivo é falar dos otimizadores de hiperparâmetros, mas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com outros vídeos que eu já gravei, tudo bem passo a passo explicando cada etapa desse processo. Inclusive tem um vídeo também onde eu explico bem passo a passo como montar a grade de parâmetros, como funciona cada hiperparâmetro do modelo preditivo. Então eu não vou entrar em detalhes nessa parte para a gente ser mais objetivo aqui com o nosso conteúdo e ficar mais prático e rápido. Então aqui a gente vai explorar a diferença entre o Grid Search, o Handle Search e o Bayesian Search. Mas não deixe depois de assistir os outros vídeos porque tem muito conteúdo bem detalhado e passo a passo com código fonte disponível para vocês. Então vamos lá, aqui vamos passar por essas etapas bem rápido porque é a importação dos pacotes que a gente vai utilizar, o nosso arquivo de dados que a gente vai carregar, vamos dar uma olhada no shape, a gente está trabalhando com 2000 variáveis e 11 colunas, vamos dar uma olhada nos tipos de dados dos arquivos, verificar valores nulos, aqui eu estou fazendo bem rapidinho porque isso tem nos outros vídeos, tá? Então é só para a gente ganhar tempo. A parte de pré-processamento, que é o One Hot Encoding também, vocês vão encontrar em detalhes nos outros vídeos. A parte de visualização aqui do nosso arquivo de dados, como que ele está ficando, né? Com as variáveis tudo tratadas, numéricas, que a gente está separando a variável alvo das variáveis preditoras, para a gente passar isso no nosso modelo preditivo. Aqui a gente vai separar em dados de treino e de teste. E aqui a gente vai fazer a normalização dos dados. Tudo isso aqui que eu fiz, passando bem superficialmente, vocês vão ver tudo bem em detalhes explicando cada função, cada parâmetro, tudo nos outros vídeos. Aqui agora vamos entrar na parte do nosso Grid Search CV. Primeiro vamos abordar o Grid Search CV e fazer os testes do modelo, criar nossa grade de parâmetros e depois comparar com os outros otimizadores. O Grid Search CV, ele faz o que? Ele é um método do Scikit-Learn que já tem esse método pronto, a gente só precisa importar e utilizar passando os parâmetros de acordo com o que ele espera receber, de acordo com o que a função do Grid Search CV espera receber de parâmetros. O que ele espera receber? Ele espera receber inicialmente o nosso modelo, que aqui a gente vai utilizar o Random Forest. Então aqui a gente só vai chamar o nosso Random Forest Classifier e vamos salvar aqui nesse objeto Random Forest. Já executamos e aqui a gente começa agora a trabalhar com os nossos hiperparâmetros. E o Grid Search, ele faz o quê? Ele vai checar todos os hiperparâmetros que a gente passar aqui na nossa grade e ele vai fazer todas as combinações de todos os parâmetros com todos os parâmetros, ou seja, ele vai pegar aqui no modelo que ele vai treinar com 100 árvores, ele vai fazer o teste de 100 árvores com 10 e com 20 max def, com critério Gini e entropia, com max futures raiz quadrada e log 2, com min sample split 1 e 2, com min sample leaf 1 e 2, com bootstrap true e false. Depois ele vai fazer também a combinação de 150 árvores com todos esses parâmetros e a combinação de 300 árvores com todos esses hiperparâmetros. E depois que a gente rodar aqui esse nosso modelo, vocês vão ver que ele vai criar uma série de modelos preditivos, ele vai treinar um monte de vezes. Por quê? Porque ele está cruzando todos os parâmetros entre todos, para que ele ache a melhor acurácia com o melhor hiperparâmetro.
Então olha lá, aqui simplesmente a gente está criando as variáveis e atribuindo os nossos valores de parâmetros. Até aqui é tranquilo, a gente só está criando a variável e atribuindo valores a ela. Aqui a gente monta um grid de parâmetros. E qual o formato desse grid de parâmetros? Ele espera receber isso em um dicionário. Um dicionário aqui então, ele é composto por quê? Por chave e valor. Então aqui a gente vai nomear o nosso dicionário de grid parâmetros e vamos criar aqui, ó, do dicionário. Então a gente vai ter aqui, ó, o nEstimators, que é o nome do hiperparâmetro, vai receber aqui, ó, a nossa variável nEstimators, que dentro dessa variável tem o que? Tem 100, 150 e 300. O maxDef, aqui o nome maxDef é o nome do hiperparâmetro e a gente está atribuindo que ele vai receber o que? Essa variável maxDef. O que tem nessa variável maxDef? Tem aqui, ó, o 10 e o 20. E assim consecutivamente. Porque a gente está simplesmente criando um dicionário. Aqui é chave e aqui é valor. Chave e valor. Chave é o nome do hiperparâmetro, do modelo preditivo. E o valor são os valores aqui, as variáveis que nós criamos, com o conjunto aqui de número e nomes dos nossos hiperparâmetros. Então até aqui a gente simplesmente também criou o nosso grid, criamos o nosso dicionário e aqui a gente vai atribuir no nosso objeto Random Forest, que tem o nosso classificador Random Forest, a gente vai chamar aqui, ó, um método gridSearchCV e entre parênteses a gente vai passar o que? O nosso classificador, que é o Random Forest, o nosso grid de parâmetros, que tem tudo isso aqui, que é o nosso dicionário. Esse CV significa Cross Validation, que ele faz o que? Uma validação cruzada. Dentro de todos os dados, ele vai separar amostras e vai também cruzando essas amostras. Eu já expliquei também bem em detalhes nos outros vídeos, então não vou me adentrar muito aqui nesse detalhe. E aqui o njobs é para a gente utilizar o processamento paralelo. E até aqui então, nessa linha de código, a gente criou o objeto. E agora a gente precisa fazer o treinamento desse modelo. Como que a gente faz o treinamento? Aqui eu estou colocando uma variável para a gente marcar o tempo, que vai ser a variável início, e a gente vai capturar aqui o horário que ela começa. Aí a gente vai chamar aqui o nosso objeto randomforest.fit, que é para fazer o treinamento, e vamos passar os nossos dados normalizados de treino, que são as nossas variáveis preditoras, e aqui a nossa variável alvo de treino, para ele fazer o treinamento do modelo. E aqui, quando ele finalizar, ele vai simplesmente gravar na variável fim o tempo ali. Depois a gente vai atribuir nessa variável treino Random Forest, simplesmente a gente vai pegar o nosso Random Forest e vamos pegar aqui, ó, o método CVResults e vamos jogar isso num DataFrame. Então o que a gente está fazendo? Estamos chamando aqui o PD, que é o nosso pandas, o alias do nosso pandas que a gente importou lá no início. Vamos transformar em um DataFrame e aqui é o objeto. E esse método aqui CVResults, ele vai dar para a gente os parâmetros treinados do modelo. E aqui a gente vai exibir qual é a acurácia de treinamento, qual que é o melhor score, qual que é o melhor parâmetro. Aqui a gente vai exibir o tempo de treinamento do modelo. E aqui o nosso treinosrf.shape, aqui a gente está fazendo o que? Treinosrf é esse nosso DataFrame, correto? Porque aqui ele vai dar todos os resultados de treinamento. Então o Random Forest, a cada medida que ele vai testar um hiperparâmetro, ele vai dar aqui todas as variáveis e resultados com aquele determinado parâmetro. Isso a gente vai salvar tudo em um DataFrame. Depois, o que a gente vai fazer aqui no final? Para a gente obter o número de treinamento realizado, a gente vai pegar e vai fazer um slice aqui. Simplesmente a gente está pegando aqui o índice 0 do nosso shape, que ele mostra o que? As linhas. E o nosso DataFrame. O nosso DataFrame é o treinos.rf. Concorda que ele vai ter diversas linhas e diversas colunas com as variáveis e parâmetros obtidos no treino? Aqui, se a gente pegar o shape 0, a gente vai pegar a quantidade de linhas. Então, cada linha é um treino do modelo. E aqui a gente consegue, dessa forma, saber quantos treinos foram realizados. Então, olha lá, vamos executar aqui o nosso comando. E aqui, como nós temos um conjunto de dados que é relativamente pequeno, com 2000 observações, ele não demora muito. Pode observar aqui que ele demorou 49 segundos. Vamos arredondar 50 segundos para fazer todo o treinamento.
quantos treinamentos, quantos modelos preditivos que ele criou e treinou para ele achar os melhores hiperparâmetros aqui. 192. Então ele combinou todos esses parâmetros aqui, chegando a 192 treinamentos de modelos preditivos para ele encontrar a melhor acurácia, o melhor resultado com os melhores parâmetros. Então aqui ele dá o resultado para a gente, a acurácia do treinamento foi de 77,86%. Significa o quê? Que a cada 100 previsões ele vai acertar aqui arredondando 78. É uma boa acurácia, mas isso pode ser melhorado. E quais são os hiperparâmetros ideais? Aqui ele dá pra gente, tá vendo? Por quê? É aqui, ó, essa função Best Params, ele extrai esses hiperparâmetros aqui do algoritmo do Random Forest, que é um método já do Random Forest, que a gente consegue simplesmente colocar aqui, ó, Best Params, que significa melhores parâmetros, e ele vai dar pra gente aqui quais foram as melhores combinações. Então a melhor combinação é o Bootstrap True, o critério Entropia, o MaxDef 10, o Max Features SQRT, que é raiz quadrada, o Mean Sample Leaf 1, o Mean Sample Split igual a 2 e N-Estimators, que é o número de árvores do nosso Random Forest com 300 árvores de decisão. Esses são os melhores hiperparâmetros para chegar nessa acurácia. E para achar isso ele fez 192 treinamentos de modelos preditivos. Ele criou e treinou 192 modelos preditivos. É bem bacana essa função, né? E agora a gente vai ver o Random Search. Eu vou explicar primeiro a diferença entre o Random Search e o Grid Search para vocês. E depois a gente também vai fazer o treinamento ali e avaliar a performance dele. Mas antes da gente prosseguir, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com conteúdo bem passo a passo, detalhado, na prática, e ainda disponibilizo todo esse código fonte. E eu creio que isso pode te ajudar muito, então vale a pena, se inscreve aqui no canal. E vamos voltar aqui agora e falar do Random Search. O Random Search, ele é o que? O próprio nome já diz que ele é randômico, né? O que ele vai fazer? Ele é semelhante ao Grid Search, só que ele faz os testes de combinações de hiperparâmetros de forma randômica. O que é isso de forma randômica? A gente tem um parâmetro que a gente passa para ele, então vamos supor, aqui ele testou, ó, o Grid Search, a gente passando essa combinação de parâmetros, ele testou 192 modelos preditivos, ele criou e treinou 192 parâmetros preditivos, mas vamos supor que no Random Search a gente queira simplesmente utilizar os mesmos parâmetros, tá vendo que a gente usou no Grid Search, só que existe uma função dele, existe um parâmetro do Random Search que chama N-Inter, que é o que? Número de interações. Então, vamos supor que a gente não queira fazer todas as combinações de todos os parâmetros com todos os parâmetros. Aqui a gente diz para ele que a gente quer fazer só 50 combinações. Dentro dessas 50 combinações que a gente passar, randomicamente, ou seja, aleatoriamente, a própria função ela vai avaliar ali e vai pegar as combinações de parâmetros e não vai fazer todas, vai fazer o quê? Somente a interação que a gente está passando no parâmetro. E aqui para o nosso exemplo, qual é? Seria 50 combinações. Então de 192 combinações, ele vai fazer 50 e vai tentar achar um melhor resultado dessas combinações para a gente. E vocês podem observar que o grid de parâmetros do dicionário também não muda, é simplesmente uma cópia do Grid Search. O que vai mudar é nessa linha aqui. Observe que se a gente passar dessa forma o Random Search, está faltando um parâmetro. Qual que é o parâmetro que falta? O N-Inter. O N-Inter a gente tem que dizer para ele também qual a interação que a gente vai fazer, porque aqui a gente só criou a variável N-Inter, poderia chamar aqui, vamos deixar aqui chamado iterações, e aqui a gente passa o parâmetro N-Inter igual iterações. E aí, quando a gente executar, e aí aqui também é a mesma coisa, tá vendo? A gente vai simplesmente fazer o treinamento, marcar o tempo, vamos coletar aqui os melhores parâmetros, o melhor score, o tempo, a quantidade de treinamentos realizados, e vamos depois comparar com o Grid Search. Mas a diferença entre eles é o seguinte, o Grid Search ele vai fazer todas as combinações e o Random Search a gente consegue determinar aqui uma quantidade randômica de interações. A gente passa, eu não quero fazer tudo, eu quero fazer 30 combinações, 50 combinações. E aí a função vai tentar achar as melhores combinações de hiperparâmetros
dentro daquelas iterações, das repetições que a gente pediu para ele seguir ali. E agora, para a gente executar, a gente precisa instanciar de novo o nosso classificador, para ele substituir, porque o anterior a gente já utilizou. Então nós vamos aqui executar, aqui chamar nosso random forest de novo. E aqui a gente vai executar agora o nosso random search CV para avaliar e comparar com o nosso grid search CV. Olha lá, então vamos executar. Olha lá, então aqui ele já executou. Observe que foi mais rápido. E agora vamos avaliar aqui, ó. Ele conseguiu uma acurácia de 78,5. E no grid search a gente tinha conseguido uma acurácia. Só que nem sempre o random search vai achar os melhores hiperparâmetros como o grid search. Lembrando porque o grid search ele vai testar todos, o random search vai fazer ali uma seleção aleatória de hiperparâmetros. Então nesse caso ele chegou próximo, praticamente igual. Só que conforme o nosso conjunto de dados aumenta, também os hiperparâmetros, cada um vai tendo o seu peso ali dentro do modelo preditivo. Então nem sempre o random search é a melhor opção. O ideal é sempre a gente testar com um e com o outro. Eu particularmente eu gosto do grid search, por mais que perca um pouco mais de tempo no treinamento, porque dependendo do conjunto de dados demora bastante, eu mesmo assim eu sempre acabo optando pelo grid search, porque pelo menos eu garanto que eu testo todas as combinações de hiperparâmetros. Mas o random search ele é muito legal também, porque ele consegue agilizar bastante para a gente já ter uma ideia ali dos parâmetros que a gente pode utilizar. E agora, para a gente finalizar, vamos falar do Bayesian Search. Que o Bayesian Search ele funciona um pouco diferente, porque ele é mais voltado para algoritmos que têm uma quantidade muito grande de conjunto de dados. Ele funciona tanto no Random Forest como no SVM, como em redes neurais, assim como o Random Search e o Grid Search. Só que ele é melhor utilizado com SVM e com redes neurais. Aqui eu trouxe um exemplo utilizando o SVM, que é o algoritmo de suporte Vector Machine, que ele é muito bom e ele também, como ele é um algoritmo pesado, o Bayesian Search vai ajudar bastante ali a gente descobrir os hiperparâmetros. Mas só para vocês terem uma ideia, em redes neurais convolucionais, o Bayesian Search ele é muito utilizado. As redes neurais convolucionais são modelos preditivos de Deep Learning, que é utilizado em reconhecimento facial, reconhecimento de imagem e outros modelos que utilizam uma maior quantidade de dados. Para vocês terem uma ideia, dependendo do dataset, dependendo do trabalho, chega a bilhões de registros. E o Bayesian Search é muito utilizado para achar a melhor combinação de parâmetros. E como que ele funciona? Inicialmente, se você nunca utilizou, você vai precisar instalar aqui, ó, usando esse comando pip install Bayesian-optimization. Para quê? Para ele instalar o pacote para depois a gente poder importar. Eu já tenho ele aqui instalado, então eu só vou estar importando aqui, ó. Eu vou importar do Bayes Opt, eu vou importar aqui os métodos Bayesian Optimization e Utility Function. E do Scikit-Learn eu vou utilizar aqui o ROC AUC Score, que é para avaliar a curva ROC, e o Scikit-Learn e o SVM. E aí, depois que importar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma função chamada def Black Box Function. O que é esse Black Box Function? É simplesmente, um nome aqui está em inglês, mas é uma função de caixa preta. E com o parâmetro dessa função vai ser o C. Esse C é o que a gente vai querer achar de melhor parâmetro. Como que isso funciona? Primeiramente, o que é uma função de caixa preta? Essa é uma analogia utilizada em inteligência artificial, em Deep Learning, que é uma caixa preta semelhante a de um avião. O que tem dentro de uma caixa preta de avião? São registradas todas as entradas e saídas de informações, mas dentro dela ninguém sabe como exatamente é feito aquilo ali, todo aquele processamento. Então, como o Deep Learning utiliza muitos parâmetros, muito cruzamento de dados, o pessoal simplesmente começou a dar o nome de uma função de caixa preta. Claro que aqui a gente sabe o que tem dentro dela, mas eu quis trazer para vocês só esse nome, que é um conceito. Se vocês ouvirem por aí, que isso é muito utilizado em ciência de dados e inteligência artificial, vocês vão saber do que está sendo tratado ali. Mas dentro aqui da nossa função de caixa preta, a gente sabe o que tem. Por quê?
a gente simplesmente vai aqui, ó, instanciar o nosso SVC, que é o nosso Support Vector Machine. A gente vai utilizar um hiperparâmetro dele aqui, o C, para fazer a otimização, e aqui a gente vai começar a fazer o treinamento dele. À medida que a gente fizer o treinamento, a gente vai pegar o score utilizando o método de Decision Function, e aí depois a gente vai retornar e salvar na variável f a curva ROC. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes em curva ROC, Module Decision Function, porque, como eu mencionei, isso tem tudo nos outros vídeos. Aqui a gente só vai executar para ver as diferenças, ok? Aqui esse pbound simplesmente é um nome de variável, você pode colocar qualquer nome de variável. Aqui são os parâmetros que a gente vai utilizar. Aqui pode observar que está no formato de dicionário. Por quê? Porque o base option requer que seja um dicionário esse parâmetro. Então aqui a gente passa aqui o parâmetro C, que é a chave, e aqui os valores. A gente vai testar com 0.1 e com 10. E aqui a gente vai criar aqui uma variável de otimizador. A gente vai chamar o nosso Bayesian Optimization e vai passar aqui, ó, os parâmetros f, que é igual à nossa função que a gente criou aqui, o nosso pbounds, aqui verbose igual a 2, random state 4, e aqui a gente vai passar aqui, ó, a maximização do nosso otimizador. A gente vai passar a cada 5 pontos e com 10 interações. Então olha lá, quando a gente executar isso, aqui a gente consegue ver em tempo real, porque ele funciona de forma diferente. Tá vendo? Ele está fazendo cada interação ali que a gente pediu para ele fazer. Então aqui é o seguinte, ele fez, ó, 15 vezes, e aqui os melhores resultados é o que? Melhor parâmetro do C é o 7.1765. Com uma função ali de aproximação, que aqui ele chama de a função de aproximação, mas é o que? É o nosso score de 0.88. Então, ou seja, a cada 100 previsões ele vai acertar 88 se a gente criar um modelo preditivo do Support Vector Machine com esse hiperparâmetro de C. E aqui a gente poderia também testar outros números. A gente pode colocar 20 iterações. Se a gente rodar de novo, olha lá, ele vai testar mais parâmetros. Então aqui ele chegou a 25 e aqui ele encontrou 0.88, porém com o mesmo hiperparâmetro. Para vocês verem que não tem necessidade da gente aumentar tanto esse número, porque geralmente ele vai usar ali e vai achar logo no início das interações, ele já vai conseguir achar o melhor hiperparâmetro para aquele nosso conjunto de dados. E aí se surgir a seguinte dúvida na sua cabeça, pô, mas qual eu uso? Grid Search, Handle Search? Eu particularmente sempre utilizo o Grid Search. Por quê? Porque ele vai testar todas as combinações de hiperparâmetros. Eu acho mais adequado porque eu consigo ali garantir uma melhor combinação possível. Mas isso depende muito também do tipo de modelo preditivo que você está fazendo, do trabalho que você quer realizar. Mas você pode ver que os três aqui têm uma performance muito boa, trazem um resultado muito bom. Eu vou deixar esse vídeo aqui como indicação para vocês. É um vídeo bem bacana que eu fiz, onde eu mostro como a ciência de dados pode ajudar as seleções ganharem a Copa, com estratégia, olhando para os dados, com modelos preditivos, com ciência de dados, e conto também bem em detalhes como o Liverpool saiu lá de 2004 e 2005, que estava praticamente um fracasso, e se tornou um dos melhores times do mundo, utilizando ciência de dados como estratégia. Vale a pena dar uma olhada porque é um vídeo bem bacana. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.